Não é? Só ver aqui. Isso, tá ok. Então, gente, boa tarde. Que emoção ver a casa cheia. Nesse evento também que é assim uma honra para a gente aqui estar recebendo o Felipe Graciano, que a gente está desde março tentando organizar a agenda dele super. A gente acompanha ele, consegue ir nos eventos dele e entendeu que era difícil trazer ele aqui porque ele não para. As exposições do Cantinha, teve uma atrás da outra, agora está lá dos Brasis, fez duas palestras também, ele é curador, da exposição, e eu e o Átila, a gente conheceu o Felipe na UERJ, apresentando o Museu da Memória Negra de Petrópolis. Durante a pandemia, ele fez um trabalho, ele vai contar um pouco aqui para a gente, como o trabalho de conclusão do curso dele, ele é novinho, não dá para acreditar, ele é tão genial, né? Ele é muito novinho, e aí a gente ouvia falar do museu achando que ia ter em algum lugar e ele está digital. Então, as pessoas vão poder conhecer o museu, enfim, ter tempo em casa também, de poder conhecer um pouco das histórias, poder contribuir também. E aí, o Felipe Graciano, hoje, ele é o representante do poder público no Conselho Municipal de Igualdade Racial, COPI, né? E aí ele está aqui com a gente para fazer a apresentação também desse Museu da Memória Negra de Petrópolis, idealizado por ele, e também contar um pouco do projeto que ele está fazendo. Então, a gente ainda vai ganhar 2 curtas-metragens que a gente vai assistir da pesquisa dele, dessa Memória Negra de Petrópolis, com gastronomia e também da arquitetura. É uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada. E agora, com vocês, o Boa tarde. É uma alegria imensa fazer esse diálogo, conversar e falar um pouco sobre o Museu da Memória Negra de Petrópolis. É um movimento, né, um coletivo que iniciou lá em 2018. E desde então a gente está numa luta aí para uma estratégia a longo prazo para efetivar um museu aqui na cidade, né? E aí a gente já passou por algumas dessas etapas. A gente tem um museu virtual que foi lançado em 2021. Nós temos o Museu Itinerante, que são atividades que nós fazemos nas escolas municipais, nas comunidades, e as curadorias que nós vamos prestamos enquanto a gente não tem espaço físico, que é o nosso projeto a longo prazo, né? E aí, né, no Museu Itinerante, a gente faz o circuito de memória negra, e nós temos um mapeamento de onde, no centro da cidade, tiveram uma série de apagamentos da paisagem urbana, onde se estava presente a memória negra da cidade. Então, a gente faz um circuito a pé de cerca de 40 minutos, onde a gente conta sobre essa memória que é presente ali na cidade, mas não é falada, né? Então, a gente chama isso de circuito de memória negra. E a gente faz as exposições que nós levamos para as escolas municipais, para os bairros também. E a curadoria, que a gente já fez algumas, vamos estar no SESC, que tem o Dia dos Presentes, de pensamento negro, que reúne 250 artistas só negros no Brasil todo, né? Então é muito significativo. Sem dúvida, a gente já fala que é a maior exposição já feita com artistas negros no Brasil, dos Brasis, que acabou de bater recorde de público, são mais de quase 500 mil pessoas que já visitaram a exposição, e aí em cerca de 4 meses, né? Então é muito significativo e importante que os Brasis estar aqui em Petrópolis. E aí, nesse movimento coletivo que nós temos no museu, desde 2018, a gente já foi avançando e a gente vai tentando ocupar, realizar e materializar essas memórias que nós falamos, que são do museu. Então, o nosso maior acervo que a gente tem hoje, de fato, são as memórias. Então, a gente faz registros das memórias de um passado, só que uma preocupação que a gente tem muito também é de fazer registro das memórias do presente, que a gente vive para não se perca no futuro, né? Então, a gente faz registro de áudio, fotografia e texto de memórias de pessoas, personalidades negras, importantes e significativas para a memória do presente, para isso não se perca no futuro, uma perspectiva de a gente alcançar aí uma consolidação da identidade negra. A gente fala de identidades positivas, né? Então, romper com esse olhar da escravidão do passado e trazer potencialidades de memórias negras do presente.
E a gente faz também uma revisão histórica. A gente tem projetos de pesquisa, de estudos científicos que fazem um aprofundamento de uma revisão, uma reivindicação histórica do olhar da memória negra em Petrópolis, né? A gente faz isso olhando para esse passado, onde a gente identifica que a presença negra se fez muito presente, só que ela não é narrada na história da cidade. Então, a partir desses furos, né, e dessas brechas, a gente vai narrando e reivindicando essa memória da cidade. Só para vocês terem ideia, antes da chegada dos colonos, né, a gente tem um registro aí de mais de 166 anos que Petrópolis fez da mão de obra africana, né? Mas as pessoas não falam sobre essa memória, né? Então a gente reivindica essa contribuição intelectual, científica, filosófica dos africanos que aqui estiveram contribuindo para a consolidação e construção de Petrópolis. A gente fala dos quilombos, né? Porque a gente fala que nós não somos o museu de Correntes, não queremos ser o museu de Correntes. Então a gente rompe com essa memória da escravidão. A gente fala sobre uma potencialidade e um olhar da presença negra a partir do lugar de liberdade. E um lugar para a gente conseguir falar sobre essa memória são os quilombos, né? Porque quilombo não é lugar de escravizado fugido, né? Quilombo é um lugar de resistência e reconstrução de um passado histórico. Então, Petrópolis já teve mais de 6 quilombos, hoje a gente só tem 1 quilombo, mas a gente fala sobre todas essas memórias quilombolas que existiram aqui. Por exemplo, onde hoje é a fazenda inglesa, tinha um quilombo, que era o quilombo da Vargem Grande. Tinha mais de 200 quilombolas e era dividido pela margem direita e a margem esquerda do quilombo. Lá no Maria Comprida, tinha um outro quilombo que a gente narra, por exemplo. Né, onde hoje é a Vale das Videiras, também tinha um outro quilombo. Então, a gente vai contando todas essas histórias no que é o Museu da Memória Negra de Petrópolis. E aí são muitas narrativas que nós vamos fazendo, reivindicações históricas, da presença negra na cidade. E aí a gente tem a forma de materializar, uma delas a gente fala que é o audiovisual. Né? Então, a gente, junto a uma produção do Rodré, em 2023, nós fizemos a produção de 2 séries. Né? Uma série que a gente chamou de Cidade Inventada, que é uma série com 3 episódios que vai narrar e rememorar a história da memória negra da cidade. Né? Então, é um pouco do que a gente fala em cidade inventada. E a outra série é Sabores e Saberes, que através da gastronomia e do pensamento gastronômico metropolitano, a gente identifica a presença africana na cidade. Né? Então, a gente fala um pouco nessa série de 3 episódios também sobre essa memória negra na cidade a partir da gastronomia. Então, para não prolongar muito, a gente vai exibir o primeiro episódio de cada série. E aí, depois de exibir ele, eu volto e a gente fala mais um pouquinho. Beleza, obrigada. As partes também do Museu da Memória Negra. Uhum. Aqui. Slide. Ah, não. Ó, ela está em cima dele. Aí só por longe, isso não vai. Pode passar. Pode passar, pode passar. Pode passar. Pode passar. Vai Esse. passar. Daqui. Ok, eu vou. Eu acho que tem Zoom, né? Zoom. Chega. Isso. Isso. Maravilha. Gente, vou falar bem rapidinho. Então, como vocês Deixa eu. viram, Vou compartilhar para o pessoal ali atrás também? Desculpa. Vamos lá. esses 2 episódios, né, são os primeiros episódios de cada série. Cidade Inventada, como foi falado, fala sobre essa outra memória da cidade, essa memória negra, né, reivindicando essa memória. E Saberes e Sabores é através da gastronomia a gente identifica e reivindica a presença negra na cidade. E aí a gente faz isso já há muito tempo, e a gente tem alguns métodos, algumas formas de reivindicar essa memória. E aí, o Museu da Memória Negra, a gente tem um tripé que direciona as ações do museu. E aí, esse tripé ele é direcionado para intelectuais que vão fomentar esse pensamento negro.
né? Então, a gente fala sobre o Fanon a partir de um olhar da identidade negra e olhar para a identidade negra. Porque ele fala que antes de a gente se reconhecer enquanto pessoas negras, isso se dá de forma muito negativa na sociedade que a gente vive, porque ela se dá sempre em terceira pessoa. Por exemplo, eu, enquanto negro, fico da fonte de ser negro, não por mim enquanto pessoa negra, mas de uma forma negativa por ser vítima de racismo na sociedade. Então, a nossa identidade chega para a gente de uma primeira forma, sempre geralmente de forma negativa. Então, ele fala que essa identidade ele faz uma imagem de um pouco distorcida. E ele fala que é muito importante a gente chegar e lutar por uma identidade negra na sua plenitude, através de referenciais positivos da nossa identidade, da nossa memória. Ou seja, ele vai dizer que a escravidão, o fetiche histórico de falar da presença negra só a partir da escravidão, essa distorção que fazem da nossa memória, porque a nossa história não é resumida em escravidão. Ele fala que o olhar positivo para nossas memórias é falar, por exemplo, a partir de outro lugar que não a escravidão, como os quilombos, por exemplo. E aí, como a gente consegue romper esse olhar da escravidão com essa distorção da nossa memória? É trazendo a Bíblia de Nascimento que vai falar sobre aquilombar. Né? O que é aquilombar? Aquilombar é estar com pessoas negras, buscar referenciais negros e produções negras. Então, é de fato enegrecer todo o nosso olhar e nosso pensamento de produção de pesquisa. Então, aquilombar, para além de fazer um processo de referenciais de produções negras, por exemplo, ler um livro de autor negro, né? Estudar música de artistas negros, a culinária africana, é trazer isso para os seus referenciais. Isso é quilombar. Mas é quilombar também é estar com os seus, pessoas negras, fazendo, produzindo intelectualidade, filosofia, arte, isso é quilombamento. E aí, a gente aquilomba fazendo um rompimento com esse olhar do passado histórico, que Beatriz Nascimento fala que existe um fetiche muito grande e perverso de como as pessoas narram a presença negra na história. Ela fala que a história é feita por mãos brancas e distorce a nossa presença e passagem na história. E aí ela fala que é muito importante a gente fazer nessa narrativa a partir de nós, né? Colocar pessoas negras como protagonistas da nossa história. E aí a gente tem então esse tripé de alcançar a identidade de da negritude através do aquilombamento, rompendo com o olhar histórico passado só a partir da escravidão. Então, esse é um pouco de direção do Museu da Memória Negra. Então, pode passar, a gente então é uma cidade, por favor, a gente está falando, a gente traz, então, Renata aqui, como vocês viram, ela é uma das integrantes do Museu da Memória Negra, ela participa bastante do documentário que a gente viu agora, e aí ela fala que algumas cidades nascem negras. E Petrópolis é uma dessas cidades que nasceu e se faz negra. Né? E aí são narrativas muito controversas, ele fala que é uma cidade que só a partir da fundação, da colonização alemã e italiana, é muito a partir desse lugar que é contada a história de Petrópolis. Até performam e falam que Petrópolis é um mão de obra escravizada, por exemplo. Quando falam que teve mão de obra escravizada, que é mão de obra livre. Né? Então, é uma distorção da passagem de africanos aqui na cidade. Então, a Renata fala muito sobre essas controvérsias. Então, a gente trabalha em cima do olhar do Sankofa, que é essa dica, né, que são símbolos cheios de significados, simbologias, e Sankofa é esse pássaro que olha para trás na perspectiva de alcançar um outro futuro. Né? Então, no museu, a gente direciona como objetivo, como meta, esse olhar para o passado para a gente alcançar uma outra possibilidade de futuro da memória dele e as nossas presenças. Pode passar? E aí a gente faz isso evidenciando de como se deu a presença negra na cidade de Petrópolis. Pode passando? A gente evidencia, por exemplo, a gente fala de uma Petrópolis desde quando era a Vila Amorim, lá em 1657. Para quem não sabe, Vila Amorim é quando até lá embaixo, onde hoje é a Bagé, aquela região. E aí, a gente tem a concessão dessas Marias, que é dividida, é da fazenda do Padre Correia, que não Pedro compra essa fazenda, e aí dá origem a outras duas fazendas, de Tamarati e Correio Seco. A gente tem um registro da chegada, da compra, né, do Código Seco, 1830. Os primeiros colonos dataram ali entre 1867 e 1840. A fundação de Petrópolis, com esse título, a Coelho, só em 1843. E para a cidade imperial mesmo, só se ganha um título lá em 1981. E aí a gente vê que não fala, a narrativa de Petrópolis fala sobre isso aqui. Né? E a gente não vê evidenciada a presença negra na cidade. Então a gente reivindica essa presença. Como ela se dá na história? A gente identificou que tem um período de 166 anos que Petrópolis faz da mão de obra africana e não é mencionado na história. E aí como se dá essa presença? A gente tem registro, lá em 1736, a população de Petrópolis era feita por maioria de pessoas negras. Né? Isso era a maioria de pessoas negras em 1736. A gente tem, por exemplo, que na fazenda do Pato Correia, que é a maior fazenda, tinha mais
400 escravizados, por exemplo. E as pessoas não falam sobre essa contribuição africana que tinha na Fazenda do Padre Correia. A gente tem registros, por exemplo, de trabalhadores africanos negros trabalhando na melhoria do caminho nessa subida da serra, mas também não se fala sobre isso, né? Então, não se fala sobre a contribuição negra para a constituição de Petrópolis. E a gente identifica isso no museu através de vários registros, várias documentações. Muitas delas das igrejas, dos assentos da cidade. Então, a gente tem declaração de posse de escravizados que falam sobre essa memória, tem os registros de batizados, de africanos, né, para fazer a cultura com as religiões africanas, visitantes estrangeiros que falam como se dá a presença africana, alforrias de testamentos mencionados africanos, notícias de escravizados fugidos, né? E a gente marca aqui quilombos, porque como a gente fala, a gente não quer ser um museu que fala sobre a escravidão. A gente não quer um museu que quer, mais uma vez, reproduzir essa narrativa perversa de reduzir a nossa história somente à escravidão. E aí a gente menciona e reivindica o que são os quilombos. A gente traz mais uma vez Beatriz Nascimento, que aí pode passar, que ela fala que o nosso corpo é nosso último quilombo. Na ideia de que ainda somos quilombos, né, e ainda podemos reproduzir uma outra forma da nossa presença. Aí pode passar? E a gente mapeou quais foram os quilombos que existiram e existem em Petrópolis ainda. Então a gente tem, por exemplo, o quilombo do Manuel Com, que ficava lá no Vale das Videiras. Hoje em dia não tem mais esse quilombo, mas tem registros de onde ele estava localizado e como se deu a construção desse quilombo, lá no Vale das Videiras. A gente tem o quilombo da Maria Cumba, perdão, o quilombo da Maria Pedrida, que ficava lá na região de Araras. Tem registro de como se deu a construção desse quilombo, ele ficava no topo do morro. O quilombo de Vargem Grande, como eu falei, que é o quilombo que ficava na fazenda inglesa. Era um quilombo que era dividido pelo rio, e tinha a margem direita e a margem esquerda do quilombo, por exemplo. A gente fala do quilombo da Tapera, que hoje, de todos os quilombos que existiu, é o único quilombo que ainda se faz presente aqui na cidade. E aí, como eu falei da Vila Amorim, a gente tem que ver Petrópolis, onde já foi toda essa região, né? Então, a gente fala, por exemplo, do quilombo da Boa Esperança. Areal já foi uma cidade que pertencia a Petrópolis, né? Então, entender essas relações entre as cidades é entender que o quilombo da Boa Esperança foi um quilombo que já pertenceu a Petrópolis, né? Então, a gente fala sobre esse quilombo que também pertenceu e faz parte da memória de Petrópolis. A gente fala do Maria Conca, do Feital, né, e do Quilombo Quilombar, que ficavam ali hoje na região do meio da Serra, na região de Magé, que, se a gente for pensar na Alemanha, também fez parte da região de Petrópolis. Então, a gente está falando aí de mais de 8 pontos que fizeram parte do que é essa região, mas que não são mencionados na história. E a gente marca um quilombo específico, pode passar, que a gente chama de quilombo central. Vocês viram que o Lucas ele fala na fala dele no início do primeiro documentário, que onde hoje é o quilombo, o Palácio de Cristal, foi um quilombo. Né? As pessoas não mencionam que ali foi um quilombo. Porque as pessoas acham que Petrópolis surgiu a partir de onde ela está hoje, do centro histórico. Né? Só lá que ela surge lá do Itamaraty, e depois chega com ele para pensar o que é o planejamento de ocupação de onde hoje é o centro histórico. E aí ele chama vários paisagistas, engenheiros e outros pensadores para produzir esse lugar. E um desses viajantes que estava trabalhando com o Kelly fala que hoje estava se pensando em instalar, implantar o Palácio de Cristal de uma população negra, uma estrutura agrícola que se fazia livre. Então, a gente pode falar o quê? Que era um quilombo que estava se mantendo naquele lugar, mas que foi retirado para se ocupar o que era o Palácio de Cristal. Então, a gente precisa mencionar e reivindicar essa memória do Palácio de Cristal enquanto quilombo, isso não é mencionado na história. Bom, então a gente tem um passado, né, da presença africana, que é ausente e se nega, porque Petrópolis fala que não tinha e não teve africanos na cidade. Como eu falei, muitos falam que era mão de obra livre, isso não é verdade. A gente viu que fazendo Padre Correia tinha mais de 400 escravizados. E o presente negado, hoje o presente se nega a contribuição intelectual, filosófica, artística de toda essa presença aqui na cidade, como se ela não tivesse contribuído para o que é Petrópolis hoje. Então a gente tem uma fissura enquanto museu, e através dessas fissuras, nos estudos narrativos, a gente reivindica e trabalha em cima dessas memórias. Bom, e a gente olha para os monumentos da cidade, elas também reproduzem narrativas. Né? E aí, se a gente olhar, quais são as narrativas que os monumentos, os prédios, narram aqui na cidade? E onde estão as memórias negras da cidade? Isso não se vê nos monumentos. Né? Isso precisa ser dito também com uma reivindicação, porque a gente fala que o Museu da Memória Negra não é um museu só de memória, né? É um museu de território e território também. A gente precisa se ver no território. E aí, quando a gente fala do circuito de memória, é reivindicando esse território, né? E isso que torna também o museu ser um museu de território aqui na cidade. Pode passar? E aí, mais uma vez, as festas, a gente tem a festa japonesa, a festa do alemão, a festa do italiano.
E a gente conseguiu, nos últimos anos, avançar bastante na festa afro. Foi muito significativo. Nos últimos 2 anos, a gente conseguiu estruturar e construir uma identidade, não só visual, estética, mas as pessoas se verem na festa afro nesses últimos 2 anos. Então, a gente também, a gente coloca que a gente conseguiu avançar bastante com a festa afro também. Então, a gente entra na cidade, tem lá um portal que fala Petrópolis, cidade imperial. Mas a gente faz uma performance, né? Pode passar. A gente diz que é uma cidade imperial e coloca uma vírgula, porque é uma cidade indígena também. É uma cidade africana, é uma cidade negra, é uma cidade de muitas outras presenças. Então, isso precisa ser dito, né? Então, essa vírgula para a gente refletir é muito importante na memória do museu. E aí, pode passar? Pensar na memória operária, negra operária da cidade. Quem eram as pessoas que trabalhavam nessas fábricas? A gente sabia que tinham muito dos partidos italianos, mas tem muitos registros de grupos de dança negros nas fábricas aqui da cidade. Então, a gente reivindica essa memória dos grupos de dança negros que existiam nas fábricas aqui da cidade também. Pode passar? E essa presença negra que a gente reivindica, lugar de presença, a gente também é lugar de poder, e reivindicar esse poder enquanto presença também. Isso tudo que a gente fala para alcançar uma outra possibilidade de sonho negro. Né? A partir do momento, a Juliana falou muito sobre isso, né? Quando a gente não se vê na cidade, a gente também tem um rompimento de pertencer a esse lugar e produzir neste lugar. Então, como que a gente rompe com esse lugar de não se ver na cidade, possibilitar sonhos negros aqui na cidade também, reivindicando essa memória? Pode passar. Então, a gente é um museu de compromisso em manter a cultura afro-brasileira de resistência e trabalho da memória aqui na cidade. Então, o nosso maior acervo se faz a partir de memórias. Né? E aí existe uma diferença muito grande do que se diz entre história e memória. Existe uma diferença entre essas construções e conta a história. À medida que a história se valida da memória, você vai e conta história. Né? Então, existem essas dualidades. Este é um movimento coletivo dedicado a fundar um acervo para mulheres e homens negros da cidade, bem como reivindicar narrativas e promover ações identitárias para a população metropolitana. E aí, pode passar? A gente tem uma ação estratégica de construir o museu. Né? Como eu falei, a gente lançou o Museu Virtual em 2021, um museu itinerante a longo prazo que construiu o espaço físico do museu. Pode passar. Então, a gente lançou o Museu Virtual, que é uma página que a gente já está atualizando agora, onde a gente já está subindo uma série de outras partes das memórias que a gente tem registradas, dos textos que nós fizemos ao longo desses anos, e vai estar daqui a pouquinho na página do Museu Virtual. E aí, para quem quiser acessar, a página é Museu da Memória Negra de Petrópolis.com. A gente fala um pouco sobre o que é a memória de Petrópolis, a memória negra, pode passar. E o Museu Itinerante. Né? E aí, pode passar? O que é o Museu Itinerante? Uma das ações do Museu Itinerante é o Circuito de Memória Negra. Né? E aí, o que é o Circuito de Memória Negra? Pode passar? A gente fez um mapeamento de onde se deu a presença negra no recorte central. Vai muito além do que esse recorte, mas é por onde a gente consegue caminhar de forma das pessoas verem a memória negra na cidade. E nesse circuito, a gente começa lá na Igreja do Rosário. Né? Para quem sabe, a Igreja do Rosário é a igreja que faz o coroamento da Avenida do Imperador. Então, a gente começa falando de qual é a origem da Igreja do Rosário, como se deu a Igreja do Rosário, por que ela tem esse nome, né? E por que ela está ali. A gente passa, por exemplo, na Rua do Imperador, que tinha mercado de escravizados ali na Rua do Imperador, tinham 2 mercados de escravizados, e as pessoas não falam sobre esse mercado. A gente fala, por exemplo, no circuito, que o obelisco, para quem não sabe, o obelisco é um objeto arquitetônico egípcio, então sabidamente africano, mas que aqui performa e não fala sobre esse objeto como um objeto egípcio, né? Vai homenagear colonizadores alemães, é o que o obelisco da cidade faz. A gente passa pela casa do Barão de Guaraciaba, por exemplo, que foi o único primeiro barão negro do Brasil, o barão negro mais rico do Brasil, foi o Barão de Guaraciaba, que fala sobre essa memória. Aí a gente passa por todos esses pontos, né? Pode passar. Pode passar? Por exemplo, como eu falei, a gente fala, começa esse circuito lá na Igreja do Rosário, né? Porque ela foi uma igreja construída com recursos captados por escravizados, né? Ela foi fundada, inaugurada em 1893. E aí se faz uma reforma em 1953. Mas aí como que surge? Você pode avançar? Só um aí, eu volto rapidinho. Esse é o Barão de Guaraciaba, o primeiro barão negro do Brasil, o barão negro da história do Brasil. Ele morava onde hoje é a Câmara Municipal, aquele palácio amarelo. Ele só ficou com a casa 1 ano, porque ele sofreu uma pressão enorme para vender. Porque imagina, né? Deve ser inaceitável um homem negro com posses e terras morar de frente para a casa do imperador. E ele sofreu várias tentativas de pressão para vender, até que falou que vamos construir um mercado municipal em frente ao Palácio Amarelo, que é a Praça da Águia.
E aí ele fala, então vocês querem ele, vende a casa. E aí, depois ele vem não constrói esse mercado municipal. Aí ele volta. Aí onde vão construir o mercado municipal? Constrói o mercado municipal em frente à igreja inaugurada em 1883. Esse mercado, onde hoje é aquele chafariz ali na Praça da Confidência. Isso mesmo. E aí, esse mercado que constrói em frente à igreja só funciona há 2 anos, porque começa com um discurso de risco sanitário, perigo sanitário, falaram que ele se tornou fundos do que era o mercado, perdeu o valor, e começaram com esse discurso de revitalização urbana. Então, nesse discurso, colocam abaixo o mercado que construíram e vão desmontando a primeira versão da igreja e fazem essa nova versão. E aí ela, a igreja que era a Igreja do Rosário dos Olhos Pretos, como a gente conhece em muitos lugares do Brasil, passa a se chamar só a Igreja do Rosário, que é um título que só tem até hoje, né? Pode passar. E aí, a gente tem, então, o primeiro monumento do Brasil, como a Renata muito bem menciona, né? Hoje é a Praça da Liberdade, mais especificamente ali no Parquinho Infantil, tinha a presença de um pelourinho, né? E a gente identifica que tinha um pelourinho não só ali, mas existe através do tombamento, dos processos de tombamento das casas da cidade, todos eles têm identificamento de pelourinho. Mas aí, quando o arquiteto descreve, ele fala que sumiu. Ah, o pelourinho sumiu, não se sabe onde está o pelourinho. Mas já tem registro de mais de 7 casarões na cidade, que o processo de tombamento feito pelo IFAM, os arquitetos mencionam a presença dos pelourinhos. Então, tinham não só na Praça da Liberdade, mas outros pelourinhos tinham na cidade, não falam sobre isso. Pode pensar? A gente precisa falar dos nossos monumentos. Hoje, o único monumento que rememora a presença negra na cidade, todos os monumentos que vocês veem por aí, é o Augusto de Zumbi, que fica na Praça da Liberdade. A gente fala sobre como aconteceu esse busto, como ele foi fundado, e como se deu a implantação ali na Praça da Liberdade. A gente fala também, no circuito, a gente passa pelo cemitério de Africanos. As pessoas não sabem. Muitas pessoas passam em frente do cemitério de Africanos em Petrópolis, nem sabem que ele era o cemitério de Africanos. Hoje, esse cemitério, ele fica assentado uma igreja em cima desse cemitério. Né? Esse cemitério ele fica ali na igreja do Sagrado Coração de Jesus da Monte Caseiro, na igreja Rosinha. Então, ali era o cemitério de africanos que é impressionante porque tinha um registro das nações de onde esses escravizados vieram, onde esses africanos vieram, né? A origem, seu nome, tinha tudo registrado. E aí assentaram em cima desse cemitério uma igreja que homenageia os colonos alemães. Né? E não se fala sobre esse cemitério de africanos que tinha ali hoje é a igreja do Sagrado Coração de Jesus. Pode passar. E a gente fala também nesse circuito para entender toponímias, o estudo dos nomes dos lugares e as suas origens. Então, por exemplo, Carangola, que é um bairro da cidade, se a gente for fazer a toponímia dele, Cará, que é o mesmo quilombo, que é esse Aipim, e Angola, que é o reino do Nibom. Então, qual é a origem do nome do Carangola? Que tem até um quilombo em Minas Gerais que se chama Carangola também. Né? Então, tem essas relações dos nomes das origens do lugar. Aí a gente tem Quissamã, né, que tem Quissamã no reino do Mindongo. Né? Então, entender qual a origem da relação do nome lá no reino do Mindongo com Quissamã aqui. E também tem um quilombo em Minas Gerais que se chama quilombo Quissamã. Então, existem muitas relações que a gente precisa entender as origens do nome como lugar também. Por exemplo, a gente fez recentemente uma exposição lá com o Sesc Quitandinha, que se chamava Da Cutanda ou Quitandinha. Né? Porque aí a gente contou sobre a origem do nome Quitandinha, que é o nome vindo do quibundo, né? Que na verdade, nas trocas ortográficas, era escrita com K, por isso Cutanda, e aí a gente fala que Cutanda, que era da origem, que faz seu nome, que é levar para hoje, que estava atrelado a seu bar, um lugar onde ficavam as quitandeiras, mulheres negras que vendiam quitutes para os tropeiros, né? Por isso o nome Quitandinha. Aí só depois vira a fazenda Quitandinha, e aí depois compra e vê o que é hoje Quitandinha. Então, nessa exposição, por exemplo, a gente falou o nome da origem do Quitandinha, que era Cutanda, que era o lugar onde ficavam as mulheres quitandeiras. Aqui é uma foto de como a gente faz esse circuito, pode passar. A gente geralmente faz esse circuito com grupos fechados. A gente leva as exposições itinerantes para as escolas municipais, para elas verem, conversar, a gente faz roda de conversa e diálogo com os alunos a respeito do museu, a memória negra da cidade. Esse é a parte do itinerante. Esse foi o projeto que começou e não terminou lá na escola da... Esse nome, né? Pode passar. Então, a gente fala que é um museu de memória, pode passar um museu de território e por território também. Então, a gente fala que esse é o monumento das presenças negras da cidade. O museu que a gente está aí, pode passar. A produção é construindo cada vez mais as memórias aqui da cidade.
E quando eu falei, nosso maior desafio hoje é conseguir um espaço físico, a gente tem um museu virtual itinerante. E quando a gente não tem um espaço físico, a gente faz uma série de ações de curadorias compartilhadas que rememoram e reivindicam a presença negra na cidade. Como, por exemplo, a gente fez a exposição O Oceano para Ela Mais Bom, no Centro Cultural Sesc Tandinha, que rememorava um outro olhar sobre como que oceano era esse, e como se dava um processo de cura ao se relacionar com esse oceano. Né? E aí, um oceano que se fala de um oceano que era um Atlântico Negro, um oceano que muitos, né, esse oceano vermelho, que falam sobre o tráfico escravizado, é um pouco que foi um oceano para várias fontes. É uma exposição que se deu por 12 artistas, todos negros do Brasil todo. Pode passar? A gente fez agora a exposição da Pitanga, como eu falei, e a gente rememorava não só a origem do Pitandinha a partir das pitandeiras, que ficavam nesse bairro, mas rememorava outras origens, como, por exemplo, a Furacão 2000, que surgiu em Petrópolis, mas as pessoas falam, acham que surgiu lá embaixo do Rio. Mas a Furacão 2000 surgiu aqui em Petrópolis. Então, a gente falou sobre essa origem, como se deu o processo do Furacão 2000. A gente falava, tem uma coisa que não sabe, mas, por exemplo, tinha um baile da Diabetes, que era o Zezinho. O Zezinho é um senhor ainda vivo, acho que vai fazer 82 anos, e que ele fazia o baile de Diabetes porque não podia ter título de baile black, ou baile negro aqui na cidade. Então ele botou a Diabetes, que era cor de jambo. E aí ele conseguia fazer os bailes dele de não ser brincado na cidade por ser o baile da Diabetes. Ele é um senhor de 82 anos que fez mais de 900 eventos aqui na cidade, ainda está vivo, tem o escritório dele ali na Rua do Imperador. E aí ele é um senhor incrível, assim, quem quiser conhecer, vai lá falar com o Zezinho, que ele é o senhor do baile da Diabetes. A gente na exposição falou sobre ele também. Então a gente é um museu, a gente fala que Petrópolis é cidade de Pedro? Não, é cidade de preto também, é cidade indígena, de outras memórias que a gente precisa reivindicar. A gente não faz um discurso positivista da contribuição dos colonos alemães, não é isso que a gente faz. A gente reivindica a contribuição no tempo e espaço da intelectualidade, filosofia africana que aqui esteve precisa ser colocada na narrativa da cidade. É isso que a gente faz enquanto museu. Então, acho que aí vai para outro lugar de como a gente faz os enfrentamentos. Eu não vou fazer, vai ficar muito longo. Mas a gente faz uma série de ações de concepção que os enfrentamentos às formas de racismo. A gente sabe que tem racismo individual, que tem a individualidade. O racismo não parte a partir da vontade da pessoa. O racismo individual é de como se dão as relações, que está ligado à ideia de discriminação e preconceito. O racismo institucional, a gente sabe que são as relações institucionais. Toda instituição, a gente sabe que a gente precisa falar que é racista. Por exemplo, eu trabalho na prefeitura hoje. E a prefeitura, para avançar no combate ao racismo, ela tem que reconhecer que ela é racista, senão a gente não avança. E dadas as construções de como são as instituições, como fundaram as instituições, que foram criadas por pessoas brancas, fundadas e narradas por pessoas brancas, vão negando acesso de pessoas negras a esses espaços. Como eu falei do Zezinho de Diabetes. Nos anos, eu esqueci como foi, mas ele passou no concurso público e o funcionário na prefeitura não queria deixar ele tomar posse por ser negro, por exemplo. Quando a gente fala sobre racismo institucional, é sobre esse racismo direto, mas muitas vezes da pessoa negra ter dificuldade de acesso aos serviços oferecidos por todas as instituições, né? Um pouco o que a gente chama de racismo institucional. E o racismo estrutural, que são de como se dão todas as formas de racismo. O racismo estrutural é de como tudo está relacionado e atrelado às diversas formas, às formas de racismo, por exemplo. Aí é muito mais complexo. Então, o racismo individual, que está atrelado à ideia de discriminação e preconceito, a gente enfrenta através das ações civis, da lei penal, através de educação e conscientização. A gente consegue enfrentar o racismo individual dessa forma. O racismo institucional a gente faz através de cotas institucionais, diálogos e conscientização sobre acesso aos serviços das pessoas negras. E o racismo estrutural, a gente fala que só podemos ser antirracistas para, de fato, enfrentar o que é o racismo estrutural. Pode passar? Então, esse slide é até importante botar aqui, porque eu acho importante mencionar que o conceito de racismo estrutural não foi criado pelo Silvio Almeida. Né? O conceito de racismo estrutural ele veio muito antes do Silvio Almeida. O Silvio Almeida se trabalha em cima de uma tese que é de um rapaz norte-americano e que ele traz e desenvolve o conceito de racismo estrutural, que de fato de como funciona o racismo no Brasil. Pode passar? Pode passar, pode passar. Então, a gente criou uma Petrópolis antirracista, que tem diversas ações, pode passar? Por exemplo, por uma Petrópolis antirracista, a gente lançou um disco antirracista,
é um programa que faz acolhimento de vítimas de racismo e racial na cidade. A gente dá acolhimento jurídico, psicológico e assistencial para as vítimas de racismo, através do CRISP 0800 024 mil. A gente criou o selo, o selo comércio antirracista, que é para ter o mínimo de funcionários negros nos estabelecimentos comerciais aqui da cidade. A salvaguarda da capoeira, a gente conseguiu fazer o plano de salvaguarda da capoeira, a gente mapeou os grupos de capoeira, são mais de 27 grupos de capoeiras em Petrópolis. A gente criou a Liga de Capoeira e está fazendo um plano de salvaguarda da capoeira para ser efetivado na cidade. A gente fez um mapeamento de valorização das casas de patrícias africanas. Petrópolis tem mais de 50 terreiros de candomblé, umbanda, cantarias, que precisam estar mapeados para assegurar suas práticas de culto africanos. A gente tem a festa Afro-Ubuntu, né, que está na sua 12ª edição, que é uma celebração à presença e memória negra da cidade. A gente tem a saúde antirracista, que é a efetivação do Plano Nacional Integral da Saúde Negra. A população em número, que é promover estudos e pesquisas que identificam onde está a população negra da cidade, como elas se organizam, onde elas estão assentadas, para direcionar de forma efetiva as políticas públicas. E o selo estudante racista, que foi, a gente entregou os primeiros 8 selos agora, recentemente, e a gente vai continuar ampliando a entrega desses selos, que efetiva a Lei 10.639. Pode passar. Aqui é o disco de antirracista, que é o 0800, pode passar. Aqui é o fluxograma de como a gente faz o atendimento jurídico, psicológico, social. A gente tem parceria com o CDH, com a OAB, que faz acompanhamento jurídico de casos de racismo, e parceria com a UCP, que faz acompanhamento psicológico, porque eles têm um limite de não poder acompanhar, né? Então, a gente faz essas parcerias para essas instituições acompanharem as vítimas. E a festa Afro-Ubuntu, essa foi de 2022, que a gente fez uma grande festa, a gente trouxe esse Brandão, bastante de Madureira, Afro-Chefe, de Tante. Foi uma linda festa. Tá? Aqui são imagens que foi a celebração da Praça da Liberdade. Pode passar. Aqui, né, uma etapa de conscientização que foi o selo escola antirracista para as redes municipais, de como funciona o selo antirracista, como fazer essa sensibilização, a revisão do projeto pedagógico, o grupo escolar antirracista, secundários agora em terceira etapa, pode passar. E aqui, gente, os contatos da igualdade racial e pelo atendimento, como a gente faz no Venezuela, no Banco 3. Pode passar. E eu acho que é isso, gente. Eu acho que isso aqui é um pequeno slide, que é da segunda da UERJ. Aí eu fiz outras coisas. Mas obrigado. Esse é um... Mas eu queria agradecer a presença do Pedro, que faz parte do coletivo, da Memória Negra, tá aqui. E a gente está em uma luta muito grande, cada vez mais ampliar o coletivo, ampliar nossas ações na cidade, não só para ganhar visibilidade, mas para cada vez mais as pessoas negras verem o seu direito, lugar de direito, de reivindicar os seus direitos também. Porque eles falam sobre memória enquanto direito, né? A memória negra tem que ser reivindicada nesse lugar enquanto direito também. Então é isso. Obrigado. Você não viu? Não sei, também não quero estender muito, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, poder tirar alguma dúvida. Obrigado pela que fez isso. Obrigado. Eu queria ter duas perguntas. Como que a gente pode divulgar esses filmes? Pode ser uma série de filmes, está disponível aonde? Então, a gente, esse companheiro, que foi passando por um sim, com o diretor André, ele tinha um vínculo de ser passado na TV aberta da cidade. Então, a gente passa muito pela rua, a gente vê as pessoas parando a gente hoje para ver que estava muito do que você estava falando, de parar e que está falando nos filmes, nos vídeos, porque ele está passando nas TVs abertas da cidade, que é aquele canal 10, canal Vila TV Imperial. Vila TV Imperial, que está passando esses canais. Aí tem um período deles, da liberação da passagem desses canais, para eles possam compartilhar e divulgar em todos os lugares aí da cidade. Aí é isso, cada episódio, cada série, são 2 séries, aí cada série tem 3 episódios. O que a gente viu aqui foi o primeiro episódio de cada série. Gente, é muito bem feito, é maravilhoso. Eu quero levar para o Cineclube e passar aqui também a série. Né? No ano que vem a gente tem que... Porque é muito legal, é muito legal. A própria abordagem que vocês fizeram
primeiro para conversar com o moço da Pavelka, para mostrar ali, né, como que eles fazem, e trazer depois para o universo do conhecimento que é passado de forma oral, né, das folhas, enfim, o conhecimento que todo mundo tem um pouquinho, né, mas que é ali me fez lembrar até daquele como é que é? Fahrenheit 451, né? Que cada pessoa era uma pessoa livre, né? Aí tem até um filme do Truffaut que é bem chato, mas tem um livro que é essa distopia, né? Que os livros eram proibidos e cada pessoa se tornava um livro. E aí é como se fosse isso, né? Esse conhecimento oral. Porque Cada corpo é um quilombo, né? Cada um isso, precisa ser que coisa linda! registrado. Em primeiro lugar, quero parabenizar, né? O que pese, assim, até mim, eu acho que isso é uma covardia com a gente, com ele. A gente tinha que organizar isso em mais de um ponto, porque muita informação para processar aqui, então acho que para ele e para nós, para fazer isso mais vezes. Mas queria parabenizar, porque está claro que tem uma dimensão militante, mas não é militante, é muito precisa, muito um esforço perceptível, um esforço metodológico de precisão. Aí, nesse sentido, é que eu também queria perguntar como é que fica São José do Vale do Rio Preto, porque essa é uma questão, né? Durante um tempo, Petrópolis, porque, pelo que eu entendi, e é na sua fala, quando você fala de território, que é uma metodologicamente está perfeito, é que neste território, independente de geopoliticamente ser uma cidade, havia presença negra e com a chegada da cidade constrói é um elemento construtor desse apagamento. Então, a reivindicação passa pelo território. Se ela passa pelo território, tem um elemento de São José do Vale do Rio Preto, que estava articulado no ciclo do café, e com várias fazendas ali, inclusive as fazendas de Petrópolis, estavam também articuladas para aquele canto, né? Então, não sei se você teria algo a falar sobre isso. A outra coisa é essa dimensão da toponímia, né? Então, assim, muito interessante. E também queria saber se nas pesquisas vocês encontraram algo sobre o Caxambu, que é um nome, a partir da força do movimento negro, sem uma precisão historiográfica, sem dado, começou a surgir a vinculação com o Caxambu enquanto dança, com a etimologia da caixa, o som da música, que é uma perspectiva. A outra perspectiva que parece, pela geografia, parece ser mais precisa, que é do ponto de vista de Guarani, som da mata, bolha, né, que tem a ver com a coisa da água, que tem a ver com todo mundo sabe do Caxambu, e seria do Guarani. Mas essa é uma controvérsia, eu não sei se você tem algum elemento historiográfico preciso sobre isso. Senhora, você falou sobre algumas coisas, né? Sobre São José, é interessante você falar, porque o Barão de Guaraciaba, ele tinha uma fazenda lá. Então, acho que tem relações muito diretas com como funcionavam essas relações, né? Então, eu acho que está tudo relacionado, porque não é só essa região que estão sendo reportadas com o programa desse apagamento, porque, como a Renata fala, são cidades e territórios que vão se desenvolvendo que vão tendo vergonha do que foi a escravidão. Então, tudo que é relacionado a esse período, eles vão apagando, vão colocando abaixo para que, de fato, não sejam remembrados nesse lugar, né? E é o que vai acontecer no desenvolvimento da cidade. Hoje, essas regiões que têm mais fazendas estão um pouco preservadas,